noite. A primeira inscrita é a senhora Aldeane Maria da Silva, que vai falar sobre os problemas com o atendimento da saúde. Senhora Aldeane, que adentre ao plenário, fazendo um favor. Mostre o telefone, o microfone sem fio é melhor, tá? Oi, a MIT, o pessoal da MIT está aí também, eu vou suspender os trabalhos depois para que nós possamos ouvir o pessoal da MIT, tá ok? Boa noite. Eu quero, em nome do presidente da Câmara, agradecer, saudar todos os senhores vereadores e demais senhores aqui presentes. Em nome da senhora vereadora Helenice, quero aqui agradecer e saudar todas as senhoras presentes. No dia 2 de novembro, eu comecei a sentir muitas dores abdominais. Fui imediatamente ao pronto-socorro e atendida com suspeita de cólica biliar, pedra na vesícula. Sendo assim, o médico que me atendeu me solicitou exames comprobatórios para que possível diagnóstico, onde precisei ser internada, pois as dores eram fortíssimas. Quando da minha internação realizei exames como ultrassom abdominal e exames de sangue, ficando constatado que se trata mesmo de pedra na vesícula, nessa ocasião, o médico que me atendeu não achou necessário nenhum procedimento cirúrgico para a remoção da mesma, iniciando assim o tratamento medicamentoso. Prossegui o tratamento até o dia 16 de fevereiro, quando voltaram-se as dores e precisei retornar ao pronto-socorro com dores fortes. Iniciou-se assim idas frequentes ao pronto-socorro, ao postinho do bairro IP e diversas farmácias, sendo que meus braços já estão roxos por causa de tantos medicamentos aplicados. Porém, embora toda a medicação, as dores continuam contínuas. Passei pelo clínico do postinho do IP e o mesmo encaminhou-me até o Departamento de Saúde Municipal, com um pedido solicitando autorização e agendamento da mesma, centro cirúrgico, incluindo a aprovação do anestesista. Ocorre que, ao chegar ao departamento, e como verificação em diversos postinhos ou ligações, e até mesmo no departamento de saúde, eu perguntei diretamente por que não estava sendo o meu pedido aceito. Eles me falaram que os profissionais anestésicos estão em greve. Porém, as outras pessoas da cidade mencionam que todos estão sem receber pagamento desde setembro. Peço a Vossa Excelência, senhor presidente da Câmara, em todos os presentes aqui, que possam levar esse problema além das paredes dessa casa, que cobrem uma postura da nossa prefeitura, do Departamento de Saúde, do promotor de justiça, para que eu e todos que precisam de assistência médica possam ser atendidos sem necessitar mendigar, pois todos temos direitos e deveres e por isso, senhor presidente, quero aqui protocolar em anexo, nesta casa, a minha reivindicação para que fique registrada em prol da Sociedade Geral de São João. Por isso, quero agradecer pela oportunidade que os senhores me deram para que eu pudesse expor e clamar a minha indignação com a saúde e o descaso dessa cidade. Além disso, quero poder retornar nessa casa e saber que providências foram tomadas pelos senhores que nos representam. Obrigada e boa noite. Senhora Aldeane, faz favor. Eu sei que vereadores vai querer fazer as perguntas, eu vou suspender os trabalhos por 5 minutos. Suspendo os trabalhos por 5 minutos. Vereador Dr. Chaves. Roberto e demais vereadores, o que acontece é o seguinte: a prefeitura tem um contrato com a Santa Casa denominado contratualização para a prestação de plantões presenciais ou à distância, mais realização de cirurgias eletivas. A prefeitura está rigorosamente em dia com o pagamento à Santa Casa. Porém, a Santa Casa não repassa isso aos profissionais,
por isso que essa cirurgia não está sendo realizada, os anestesistas estão em greve. Tem um documento que eu estou encaminhando à diretora de saúde, cobrando dela, como autoridade, sabendo que esse serviço não está sendo prestado, por que ela mantém o pagamento à Santa Casa? E segundo os profissionais médicos, o atraso está gerando em torno de 6 meses. Porém, a prefeitura está rigorosamente em dia. Quem não está arcando com os compromissos é a Santa Casa. Dr. Chaves. Vereador Heberson. Você sabe me dizer o montante desse salário? Você sabe me dizer quanto que é em espécie? Não, eu não sei te dizer porque, Heberson, esse valor ele muda de acordo com o serviço prestado. Eu sei que em cirurgia geral, que é a minha especialidade, teriam que ser realizadas 30 cirurgias eletivas por mês. E pelo que eu estou sabendo, nesse ano que começou a gestão da LIA, não foi realizada nenhuma cirurgia. Porém, o dinheiro está sendo repassado na totalidade e ninguém toma providência. Inclusive ela, como diretora de saúde, sabedora disso, não deveria repassar o dinheiro. O dinheiro tem um fim, e só que esse fim, não sei qual a finalidade que está realmente sendo usado. Mais algum vereador? Na verdade, Chaves, esse seu documento entrou hoje, né? Entrou hoje. Eu não sei na hora que foi lido esse documento. É um requerimento ou uma indicação, Chaves? Não, é uma solicitação de explicação à diretora de saúde. É um ofício. Eu sugiro à casa que, se todos os vereadores concordarem, né? Ou a maioria, né? O vereador que concordar, que façamos um documento em nome da casa, né, todos os vereadores aí, quem concordar, pedindo essas explicações e até anexando junto a esse o que você fez foi um ofício, é isso, né? É um ofício, indicação ou requerimento? Não, o meu foi uma solicitação à diretora de saúde explicando por que não estão sendo cumpridas as cirurgias, por que não está sendo cumprido o contrato. Entendi. E esse contrato já existe há alguns anos, porém ele nunca foi cumprido. Em algumas especialidades não foi realizada nenhuma cirurgia. Perfeito. E isso está sendo pago. Entendi. Mas só um minutinho, Lenine. Essa documentação seria baseada em cima até peço para você deixar uma cópia. Vereadora Helenice. Eu sinto muito a gente ter que assistir essa situação. Sabemos que é garantido pela Constituição o direito à saúde, como você bem colocou. Os problemas são inúmeros. O país ainda não consegue dar a garantia, o direito da saúde, aquilo que a Constituição nos garante. Mas nós não podemos, de forma alguma, ficar omisso a uma situação que está acontecendo com você. É um absurdo. Para que você tenha o seu atendimento garantido, você ter que vir aqui usar a tribuna livre. Em primeiro momento, quero me colocar à sua disposição para que eu possa estar interferindo junto ao Departamento de Saúde, para que o mais rápido possível você seja atendida e você tenha o seu diagnóstico garantido e a sua saúde preservada. Esse é o ponto mais importante e triste da gente assistir e fazer com que você venha a público pedir o direito de saúde. Tá? Em segundo momento, existem vários setores que nós ainda não alcançamos e município nenhum conseguiu alcançar essa saúde tão desejada que todos nós necessitamos. Né? Uma das questões que foi colocada aqui da Santa Casa, realmente isso ocorre. O prefeito Vanderlei entrou agora pedindo uma auditoria de todos os custos e gastos da Santa Casa para realmente saber aonde foi o recurso que foi do município para a Santa Casa. Houve dificuldade de passagem desses números dos gastos reais para a prefeitura, para a DRS. Por isso, teve a necessidade de uma interferência de uma comissão que entrasse dentro da Santa Casa e fizesse esse estudo. Esse estudo está sendo apurado, eu não sei bem ao certo, mas ele deve ter sido entregue essa semana ou a semana passada ao prefeito para avaliação realmente do déficit real que a Santa Casa tem hoje. É coisa abusiva, nós não temos o número correto.
mas mais ou menos se fala-se em 18 milhões de déficit à Santa Casa, coisa que todos nós vamos pagar por isso. Pagar principalmente nós que precisamos da saúde pública, tá? E você pode ficar tranquila, sem sombra de dúvidas, nós, acho que todos os vereadores, irão se empenhar para saber o déficit da Santa Casa, onde foi gasto, quem é o provedor, como que tudo isso aconteceu, por que médicos não estão recebendo. Todo esse tema vai ser esclarecido. E, com esse esclarecimento, a casa aqui só dentro do conceito de responsabilidade de políticas públicas, eu acho que posso dizer em nome de todos, só vai repassar mais recurso para a Santa Casa quando tudo isso estiver esclarecido. Não é justo que a gente pegue dinheiro público daqueles que mais necessitam, coloca para que a saúde pública seja executada e ela não está sendo executada. Estamos nesse processo de resolver e ver realmente onde foi o problema. Se foi administrativo, se foi mau uso do dinheiro, nós não temos essa explicação técnica. Só temos a explicação de que a população está pagando por isso. Então, o mais rápido possível, nós temos que exigir que isso se resolva. As questões de que médicos não estão recebendo, ou não estão fazendo o plantão, houve um acordo essa semana entre todos os médicos, houve uma nova renegociação, quem está fazendo plantão foi igualado, eles devem estar recebendo hoje, se não me engano, R$800 por plantão. Houve uma questão de uma especialidade que não entrou em acordo para receber os R$800. Os médicos estão querendo receber mais do que os outros e, por isso, essa especialidade ainda não está sendo trabalhada. Tá? Então, está havendo essa negociação. A dificuldade é grande, porque tem interesses médicos, interesses da Santa Casa, que tem que ser equacionado junto com a questão econômica, fora com a questão técnica, que é o que a gente preza aqui, que é a saúde. Então, eu acho que tudo isso vai ser resolvido, está sendo apurado, a Casa vai ter acesso a todas essas informações, mas eu coloco aqui para você, a minha prioridade nesse momento não é nem os números, é resolver o seu caso, amanhã ligar para a Lia, os médicos estão aqui que podem nos ajudar também, e resolver o seu problema clínico. Né? É um absurdo, realmente, a gente precisar da saúde e ter que vir na Câmara. Conte comigo para aquele que precisar, e eu vou atrás amanhã. Essa, vamos falar, sugestão de ligar para a Lia já foi feita, inclusive eu me coloquei à disposição para realizar a cirurgia e tive o pedido negado, porque fomos informados que ela deveria seguir a fila do SUS, porém ela está com dor, passando quase todos os dias no pronto-socorro municipal e ninguém resolve absolutamente nada. Com relação ao pagamento dos plantões, a Prefeitura não deve absolutamente nada à Santa Casa. Quem não está cumprindo o acordo é a Santa Casa. Inclusive, tem médicos na Santa Casa que realizam 2, 3 plantões no mesmo dia, recebendo 3 valores, teoricamente poderia fazer um trabalho, estão fazendo 2 ou 3 plantões ao mesmo tempo. Isso já há muito tempo, porém a Santa Casa não toma providência nenhuma. Tem um diretor técnico, tem diretor clínico e ninguém toma providência. O que acontece? O médico dá plantão na UTI, o médico dá plantão na cirurgia geral. O médico dá plantão no ambulatório e dá plantão na ortopedia. Recebendo 2 salários. E como que ele faz isso? Vereador João Henrique. Eu vejo que essa é uma casa de lei, Aldeana, né? Hoje ela está com dor aqui, preocupada com isso daí para resolver. E eu acho muito sério o que foi dito hoje pelo Chaves, o que foi dito por ela. E nós somos responsáveis pela fiscalização. Então, eu vou estar entrando na casa semana que vem, eu tenho certeza que todos os vereadores vão estar entrando junto, na montagem de uma comissão de estudo. Porque não é possível um dinheiro público sair e não ser executado. A responsabilidade é nossa, como vereador, de estar fiscalizando sim o dinheiro público que sai, e se está sendo pago, e se está sendo executado o serviço. Então, eu vejo que nós temos que montar essa comissão de estudo, ainda mais do que o Chaves falou agora, é muito mais sério do que a gente está pensando. Então, a gente tem que montar essa comissão, eu sugiro que ela seja montada, assinada por todos,
tá? E tem que se montar essa comissão de estudo e ver o que está sendo pago, se está sendo realizado, porque o dinheiro é público. O dinheiro é teu e é de todos nós. Tá? Então eu assumo esse compromisso de entrar com esse requerimento numa comissão de estudo para analisar tudo que foi pago e o que não foi feito. Porque o dinheiro não é nosso, é de todo mundo. Tá certo. Mais algum vereador? Doutor Ademir? Roberto, eu vejo a saúde de uma maneira um pouquinho diferente. Eu vejo até alguns colegas vereadores que batem muito na tecla do horário do médico. O médico tem que cumprir as 4 horas no postinho, mesmo que ele seja um péssimo médico. Tá? E eu não vejo a saúde por aí. O médico tem que ter resolutividade. É o que falta no nosso Brasil, o que falta em São João. O que é resolutividade? É o que está acontecendo aqui agora com ela. Ela tem um diagnóstico, que na medicina a gente chama de colicistite, que é uma pedra na vesícula, que teoricamente, segundo a medicina, tá, não é uma cirurgia de urgência. Então ela pode ficar numa fila de espera, indo ao pronto-socorro, onerando a nossa cidade para tomar Buscopan na veia, a cada 24 horas para aliviar a dor. Só que esse quadro pode se agravar. Essa pedra pode migrar da vesícula e entrar num ducto e causar uma pancreatite até com risco de vida para ela. Então o que acontece aqui em São João? O diagnóstico é feito. A ponta final, a resolutividade é que não existe. Então existe uma fila de pessoas com hérnia, com colicistite, que deveriam ser operadas, mas estão aguardando uma fila de espera. Então o diagnóstico é feito. O que não é feito é o tratamento definitivo para acabar com a dor. Enquanto isso, você sobrecarrega o pronto-socorro com pacientes que estão lá. Por quê? Porque não é uma cirurgia de urgência. E se eu internar essa senhora, ela vai chegar no hospital, mas você deve seguir uma fila do SUS. Porque não é uma cirurgia em caráter emergencial. Então o que falta, na verdade, tá, não é o horário do médico. O que falta é a resolutividade. É o médico falar, olha, eu vou atender esse paciente, como o Chaves colocou mesmo. Está sendo feito o repasse? Está sendo feito o repasse. E eu vivo essa situação da Santa Casa há 17 anos. As especialidades são diferentes. Cada médico exigiu da Santa Casa um valor. E aqui eu vou fazer meio papel de advogado do diabo. Dentro da Santa Casa, tá, há especialidades que ganham o triplo do que eu ganho. E eu tenho a mesma formação. Eu sou médico e fiz uma residência. Então não existe aquele princípio, tá, da isonomia, de todos ganharem a mesma coisa. E o que aconteceu, por que chegou nesse déficit da Santa Casa? É porque a prefeitura não tem condição de bancar médicos pagando, às vezes, R$2.000 por plantão de 24 horas. À distância. Ao passo que o pediatra ganha R$600. E o médico exige isso. Ele fala, olha, eu trabalho por tanto. A prefeitura tem condição de bancar todas as especialidades? Clínica cirúrgica, clínica médica, pediatria, ginecologia, neuro, ortopedia, vascular, reumato, nefro, uro, endócrino. Não tem condição de bancar. Então o que acaba acontecendo? Sobrecarrega a Santa Casa. Então a Santa Casa tem a sua parcela de culpa? Tem. Mas a Santa Casa também tentou, tá, durante todos esses anos, ter todas as especialidades. Bancando com o dinheiro próprio da Santa Casa e do plano Santa Casa Saúde. Só que chegou no momento que a Santa Casa quebrou e levou junto o plano. O plano sempre repassou, Chaves. Não. O plano com relação ao plantão nunca pagou nada. A responsabilidade do plantão à distância e das cirurgias eletivas, a contratualização, tem um contrato. Roberto Campos era provedor na época, o pagamento é de responsabilidade da prefeitura. A prefeitura está rigorosamente em dia. Quem não está cumprindo é a Santa Casa. Sim, concordo, Chaves. A Santa Casa tem que realizar 30 cirurgias eletivas, cirurgias gerais por mês, não realiza nenhuma. Não, perfeito. Não, isso... Não. Você chegou quando? Quando você chegou? Na Santa Casa. Então, você já está falando que está há 14 anos. Mas, tudo bem. Você sabe qual foi a história do recebimento dos plantões à distância? Você acompanhou? Então, só para a gente não polemizar, o que aconteceu foi o seguinte... Você não estava na cidade. A partir... Gente, só para não polemizar... Está com a palavra o vereador doutor Ademir. O que acabou acontecendo foi o seguinte, de setembro para cá, a Santa Casa não tinha mais condição de pagar os plantões, mesmo recebendo, tá, de maneira correta pela prefeitura. A prefeitura repassava dia 30, dia 29.
Só que a Santa Casa atrasava. Até que chegou um pouquinho antes do Natal, os médicos decidiram parar. Nós estávamos em setembro, outubro, novembro e dezembro sem receber os plantões. Tá? Exato. E o que acabou acontecendo? Nós demos um tempo para a Santa Casa. O que a Santa Casa fez? Mudou a direção técnica. Tá? E nós tivemos uma reunião com o novo diretor técnico que fez a proposta que a Eunice falou. Nós vamos pagar R$800 para todas as especialidades. Quem quer dar plantão, dê plantão por R$800. Quem não quer, saia. Então a situação atual é, a Santa Casa está tentando se estabilizar com a ajuda da prefeitura. A prefeitura está fazendo o máximo que pode para poder pagar um valor para os médicos fazerem o plantão. E o plano Santa Casa Saúde, que também estava nos atrasando, começou agora a colocar em ordem. Eu estou com 2 meses de salário atrasado. Mas é uma tentativa de colocar a casa em ordem, porque chegou a se cogitar até de municipalizar a Santa Casa. Porque o próprio pronto-socorro que nós passamos na época, eu era vereador, nós passamos, Tite talvez se lembre disso, nós passamos para a Santa Casa, agora a Santa Casa está nos devolvendo. Nós estamos novamente assumindo o controle do pronto-socorro. A princípio a Santa Casa achou que seria interessante o pronto-socorro, hoje viu que não era interessante. Então o momento agora é de tentar salvar, vamos dizer assim, a Santa Casa, tá? E a resolutividade que eu tanto cobro. Porque pessoas como ela, existem milhões na fila. Quando você vai ver o número de pessoas na fila, tem 80, 90, 100 pessoas esperando uma colicistectomia, que é essa cirurgia da vesícula. Só que vai, como o Chaves falou mesmo, deveria ser feita cirurgias que acabam não sendo realizadas. Então há um erro aí dentro da parte médica que precisa realmente ser equacionado. E quem acaba sofrendo é a população. Tá ok. Mais algum vereador? Senhora Aldeane, né? Eu gostaria que deixasse uma cópia desse para que a casa providenciasse esse documento juntamente com o documento do Dr. Chaves e a sugestão para a próxima semana do vereador João Henrique. Tá ok? Obrigada, agradeço a todos. Nós é que agradecemos a sua presença. Reabertos os trabalhos, solicito ao primeiro secretário que proceda à verificação da presença dos senhores vereadores. Senhor presidente, estão todos os vereadores presentes. Havendo o número legal e regimental, o segundo inscrito a ocupar a tribuna. Senhor presidente, o segundo inscrito é o capitão Renato Nery Machado, que vai falar sobre a lei do fechamento de bares. Convido o capitão Renato Nery para que adentre ao plenário. Amanhã eu te interno, amanhã eu interno. Estou falando sério. Vai lá amanhã, você vai quarta-feira que eu for lá, eu te interno e interno. Pode? Você já fica livre. Senhor presidente, vereador Roberto Campos, excelentíssimo presidente da Câmara Municipal de São João da Boa Vista, em nome de quem eu cumprimento a todos os vereadores aqui presentes, né? Primeiramente agradeço a Deus a oportunidade de estar aqui, porque se Ele não quisesse, né, não estaríamos em lugar nenhum, não é verdade? E eu fico feliz de estar aqui por 2 razões. Primeiro, que a gente vê uma Câmara Municipal renovada, né, e com alguns remanescentes. Não que os vereadores das gestões passadas não trabalhassem por São João da Boa Vista. Trabalharam e trabalharam muito. Né? Mas isso é um sinal dos tempos democráticos que vem amadurecendo no Brasil. E a segunda razão que me deixa muito contente de estar aqui é que, dentre todos os rostos aqui na casa, eu encontro alguns conhecidos e outros amigos. Né? Então eu me sinto muito à vontade de estar aqui e mais uma vez gostaria de dizer que a Polícia Militar em São João da Boa Vista tem 2 aspectos. De ser parceira do poder público municipal, quer seja o executivo, quer seja o legislativo.
e que o poder público municipal, senhor presidente, use a Polícia Militar como uma fonte de consulta e como uma assessoria quando precisar e quando for da nossa alçada e do nosso munus constitucional, né, trazer alguma coisa aqui. Eu trouxe aqui alguns números comparando aí os anos de 2011 e 2012, os quais eu vou me permitir no momento não entregar na casa, porque eu trouxe somente um rascunho, fico até envergonhado de entregar um rascunho desse, mas para a gente ter uma base, né, que nós estamos numa tendência, numa linha de tendência negativa com relação aos índices criminais na nossa cidade. Tá? Como um exemplo de destaque, eu colocaria que em fevereiro do ano passado, nós tivemos, durante o mês todo de fevereiro, 80 furtos na cidade de São João da Boa Vista. Em fevereiro de 2013, 56. Então reduzimos aí drasticamente o número, né? Tivemos um pequeno aumento no número de roubos, de 4 subiu para 7, para uma cidade de praticamente 90 mil habitantes. Então a cidade demonstra um lado preventivo, né, bem executado e bem trabalhado. E os demais crimes aqui, eu tenho índice 0 ou tenho índice 1, que foi um caso de roubo de veículo no ano todo de 2013, por enquanto aqui em São João. Né, então a gente vê que o trabalho preventivo associado ao desenvolvimento dos trabalhos da Polícia Civil, né, que é o trabalho investigativo, funciona muito bem. São João da Boa Vista recebe geralmente alguns visitantes e tivemos uma palestra a respeito de a competência municipal, né, ou as obrigações, entre aspas, do município com relação à prevenção de entorpecentes lícitos e ilícitos, né, proferida pelo Dr. Almeida, que é uma referência na ONU. Salvo engano, alguns vereadores estiveram presentes na palestra lá, né? E ele falou que nunca viu do mundo, de todas as cidades do mundo que ele conhece, ele nunca viu uma união tão grande entre os poderes públicos e entre os órgãos públicos, Estado e município, e os órgãos do município entre si, e os órgãos do Estado entre si. Né? E tudo isso favorece a questão da ordem pública em São João. Né? Focando que nós temos na ordem pública 3 aspectos básicos a serem vistos. Um é a segurança pública, está dentro da ordem pública. Né? Então, é a questão do oferecimento da segurança pelo Estado e, em contrapartida, a responsabilidade de todos em colaborar com o Estado na questão da segurança. O outro aspecto é a salubridade pública, né? Onde a gente pode ver que São João tem um IDH muito positivo. E a tranquilidade pública. E a tranquilidade pública que é o grande alvo, né, de todo o trabalho conjunto. Então, eu somo salubridade com segurança, eu vou ter a tranquilidade pública. Né, hoje, um dos grandes reclamos em São João da Boa Vista é a perturbação de sossego, que, por incrível que pareça, vem reduzindo muito. Né? Em termos de boletins de ocorrência devidamente registrados, porque, infelizmente, ainda temos alguns solicitantes do número 190 que acham que na Polícia Militar tem algum Gasparzinho, né? Que liga lá, não dá para mandar uma viatura aqui para dar um susto no meu vizinho? Né? Não dá para mandar a viatura para dar um susto no vizinho. Mas, focando o período noturno, das 20 às 8, em números de boletins devidamente registrados, ou seja, que as pessoas efetivamente prestaram a sua reclamação contra a questão da perturbação. Nós caímos de 41 no ano de 2011 para 24 no ano de 2012. Tá? Temos de boletins registrados na Polícia Militar. Não sei se alguém se dirigiu diretamente ao plantão da Polícia Civil e registrou algum BO por lá. Esses números eu não tenho. Mas a gente vê que a cidade está caminhando de uma forma bem tranquila.
E, na verdade, senhor presidente, eu fui convidado hoje aqui para esclarecimento de algumas dúvidas ou de alguns posicionamentos feitos. Então, estou à disposição para responder algumas perguntas. Capitão Nery, acho que os vereadores vão fazer algumas perguntas, só que regimentalmente eu vou ter que suspender os trabalhos. Suspendo os trabalhos regimentalmente por 10 minutos. Vereador Gerson. Boa noite, senhor capitão. Seja bem-vindo à nossa Casa de Leis. É um prazer a presença do senhor aqui. Na semana passada houve uma solicitação para que o senhor, representante da Polícia Militar, Polícia Civil, Ministério Público, pudesse nos explanar alguns itens sobre a questão da lei dos bares, para que nós possamos analisar de forma técnica e o que seria melhor para a nossa comunidade sanjoanense. Então, houve algumas indagações e eu gostaria que o senhor pudesse responder para nós se após a lei dos bares houve algum benefício ou algum prejuízo perante a sociedade sanjoanense. Vereador Gerson, eu vou me posicionar com os olhos da Polícia Militar com relação a essa pergunta, até porque não há nenhum representante do Ministério Público e nenhum representante da Polícia Civil aqui no momento, né? Aos olhos da Polícia Militar, depois da entrada em vigor da lei apelidada aí de lei dos bares, né? Mas é a lei aí que regula o horário de funcionamento dos bares e similares, nós percebemos que na cidade de São João da Boa Vista acabou acontecendo alguns benefícios com relação à questão sempre voltada ao consumo de álcool, tá? Então nós tivemos uma redução no número de efetivos registros na Polícia Militar de ocorrências de perturbação de sossego. Ocorrências de embriaguez ao volante, de 71 em 2011, nós registramos 24 em 2012. Acidentes de trânsito com vítima, de 466, caímos para 425. Flagrantes, em termos totais, né, nós tivemos um aumento do número de ocorrências que geraram flagrante delito, de 145 para 188, no sentido de que eu tive uma maior disponibilidade das viaturas fazendo patrulhamento e abordando os principais alvos, né? O policiamento hoje é o policiamento orientado, ou seja, existe o plano de policiamento inteligente. Esse plano de policiamento inteligente, ele trabalha com sistemas informatizados, aonde eu analiso quantitativa e qualitativamente as ocorrências, todas as ocorrências e todos os dias, faço a atualização dos meus quadros, e essa atualização estatística faz com que eu gere um documento chamado Cartão de Prioridade de Patrulhamento, aonde eu direciono uma maior intensificação do meu policiamento nos focos de maior problema. Tá? Então, por isso que é chamado de policiamento orientado. A tropa sai para as ruas para patrulhar com as missões específicas dentro das necessidades do município. E com relação à questão de tráfico de entorpecente, o crime de traficância efetivamente dito, tá? De 2010 para 2011, aí eu mudei um pouco o alvo da pesquisa, porque a lei entrou em vigor em março de 2011, né? Nós tivemos um aumento de 277 flagrantes, pessoas, né? Pessoas conduzidas ao plantão policial por questão de traficância, tá? Para 364. Mas peraí, flagrantes não foi 145? Não, flagrantes. Às vezes, num flagrante, eu tenho mais de um preso. Tá? Então, por isso que os números são diferentes. E o que a gente vê, vereador Gerson, é que a tranquilidade pública, ela reina
né, em São João da Boa Vista. É óbvio que nós temos pontos de problemas, tá? Avenida Durval Nicolau, a Rua Ademar de Barros, Praça Coronel José Pires, né? São problemas pontuais e focados, aonde nós estamos desenvolvendo operações todos os finais de semana, tá? E as operações ocorrem enquanto eu tenho ali concentração de pessoas, tá? Infelizmente, nós temos um problema muito mais comportamental dos jovens do que um problema eminentemente de segurança pública, tá? Ah, mas perturbação de sossego não é crime? Posso até considerar que sim, tendo em vista que perturbação de sossego é uma contravenção penal e não uma infração administrativa, tá? Então, aquilo que eu tenho como instrumento da perturbação de sossego pode ser apreendido para uma perícia, porque o instrumento de um crime, né? A definição de contravenção é crime pequeno, crime anão. Eu posso apreender? Posso. O instrumento para uma perícia. E é o que nós estamos fazendo rotineiramente. Veículos aí que produzem sons alarmantes estão sendo conduzidos à delegacia de polícia e sendo apreendidos para periciar a capacidade do som daquele veículo. Tá? Então, ações estão acontecendo rotineiramente. Mas, num grosso, numa maneira geral, tá? Tirando os focos que eu tenho uma cidade eminentemente tranquila no período noturno. Mais uma pergunta para o senhor, capitão. Foi também alegado nesta casa que alguns policiais militares realizavam pesquisa de forma coagindo as pessoas para que se possam assinar essa pesquisa da lei dos bares. Gostaria de saber qual a função da Polícia Militar e se realmente esse fato aconteceu, e se aconteceu, quais as providências que o senhor, como comandante da primeira companhia, PM, poderá tomar. Eu não tenho notícia nenhuma de que algum integrante da minha força de trabalho tenha coagido alguém a responder pesquisa. Tá? Se isso aconteceu, por favor, me procure na sede da primeira companhia, ali ao lado do recinto de exposições, na Avenida Senador Marcos Freire, para que a gente possa colher o termo de declaração dessa pessoa que se sentiu coagida e adotar as providências que a lei determina, né? Eu tenho 26 anos de carreira, para quem não me conhece, sou bacharel em Ciências Policiais de Segurança e Ordem Pública pela Academia de Polícia Militar do Barro Branco, sou formado em Direito aqui pela nossa querida Unifeob, e hoje tenho a grata satisfação de ser professor naquela casa. Sou pós-graduado em Direito Público e estou concluindo meu mestrado na área de Ciências Policiais de Segurança e Ordem Pública. E a gente procura levar o trabalho com uma grande seriedade, assim como essa casa o faz. Eu pude ver aqui alguns debates até acalorados, mas buscando sempre a seriedade, né, e o cumprimento das regras e das leis. Então, não tenho notícia nenhuma de questão de coação ou constrangimento, mas se isso aconteceu, por favor, me procure, tá? Para que a gente possa abrir o devido procedimento apuratório quanto ao fato. Com relação à na verdade, a primeira parte da sua pergunta, vereador Gerson, se a Polícia Militar pode ou não realizar, qual é a missão, né, da Polícia Militar? A Polícia Militar é definida na Constituição Federal. A missão da Polícia Militar é o policiamento preventivo ostensivo fardado, né? Então tem aqui, as polícias militares cabem a polícia ostensiva e preservação da ordem pública, além das atribuições definidas em lei. Tá? Então, o que acontece? Hoje, a prevenção é estudada mundialmente, porque o crime é um problema mundial. A prevenção ela se divide em 3 grandes grupos. É a prevenção primária, aonde o próprio particular, o munícipe, pode adotar algumas medidas de proteção para ele próprio, tá? Como a vizinhança solidária, como a colocação de alarmes, cercas elétricas. Tá? Então tem algumas
providências que são da prevenção primária, aonde o Estado não entra. A prevenção secundária, que é o Estado atuando quando a prevenção primária, né, não funcionou, quando você precisa atuar de uma maneira um pouco mais rigorosa, então entra o trabalho policial. E fala-se também da prevenção terciária, que já é a prevenção pelo temor à aplicação da lei. Então já entra a questão dos aplicadores da lei. Dentro do trabalho preventivo, né, Robert Hainer, que é um estudioso de polícia, um inglês, ele tem um livro chamado A Política da Polícia. Esse livro faz parte de uma coleção chamada Polícia e a Sociedade. Essa coleção foi traduzida e trazida para o Brasil pela editora da Universidade de São Paulo, a EDUSP. Tá? Então são obras aí de grande gabarito científico. E Robert Hainer fala o seguinte, seguindo a linha de trabalho de Robert Peel. Robert Peel é o fundador dos BOBs, da Polícia Preventiva de Londres, né? Por isso que chama Bob, por causa do Robert. Robert Hainer fala o seguinte, não cabe somente à polícia preventiva o fato de você patrulhar os espaços públicos. Tá? Cabe você crescer na prevenção, procurando todos os meios cabíveis e plausíveis para você evitar o acontecimento do crime. O simples patrulhamento nas áreas públicas não resolve todos os problemas. Então você, dentro do aspecto prevenção, tem a capacidade de navegar em outros mares para buscar sempre a prevenção focada no quê? No interesse público. Tá? E é isso que, em conjunto com a Polícia Civil, em conjunto com o Ministério Público, nós, de há muito, trabalhamos essa ideia, né, de uma limitação. Na verdade, não é o alvo não é se o bar vai abrir ou fechar em determinado horário. Tá? É a limitação do acesso ao álcool. Esse é o foco. Porque estudos, como disse o professor Almeida na palestra dele, estudos científicos em níveis internacionais apontam que a chegada às drogas ilícitas começam nas drogas lícitas. Temos aqui médicos que podem comprovar o que eu estou dizendo, porque esse é um estudo da Organização Mundial da Saúde. Tá certo? Então, na verdade, o que se busca é uma disciplina, uma doutrinação em termos de tentar limitar esse acesso tão aberto ao álcool, né? E a gente vê que o próprio governo federal brasileiro impõe medidas restritivas ao álcool e ao tabaco, né? Tivemos aí aumento de impostos em cima desses artigos, principalmente do tabaco, né? O valor do cigarro hoje é muito caro porque a taxa de imposto, mas o imposto colocado pelo governo federal sobre esse artigo é muito alto. Para quê? Por que isso? É para prejudicar a empresa do cigarro? Não. É para limitar ou tentar limitar o acesso ao tabaco. Tá? Então, os nossos regulamentos não nos proíbem, né, a prática de fazer alguma pesquisa, não, aliás, nos favorecem a isso, tá? Visto que a Polícia Militar ela é promotora dos direitos humanos no Estado de São Paulo, tá certo? Trabalha na gestão pela qualidade e pesquisa é uma das principais fontes para empresas que trabalham em gestão pela qualidade. Quem é empresário aqui sabe disso, tá? E a polícia comunitária, tá? Um ato de polícia comunitária, isso que eu estou fazendo aqui hoje, tá? É um exemplo, né? E outros atos. Senhor, vai fazer umas... Vereador Heberson. Perfeito. Heberson. Boa noite, capitão. Boa noite. Desde 95 que nós nos conhecemos. Faz um pouquinho de tempo, deixa para lá. Considero bastante seu trabalho. Do Rentes, parabéns pelo trabalho, pelo Consegue. A gente sabe do esforço que
a união do Ministério Público, a Polícia Civil, a Polícia Militar, né? Os civis estão fazendo em prol da nossa comunidade. E em nenhum momento eu desmereço esse trabalho. Parabéns. Obrigado. Né? Muito obrigado. E assim, pode contar realmente com esse legislativo para poder ajudar a nossa comunidade. A questão em pauta sobre a lei dos bares, quanto à perturbação do sossego, eu sou um que vou lá e faço a solicitação, tá? Eu faço boletim de ocorrência e eu já consegui, por 3 vezes, tirar o som do carro, porque era 5 horas da manhã, eu não fazia meus filhos dormirem, né? E eu sei o quanto que é desagradável acordar de madrugada, colocar a roupa, porque a polícia militar, se você não for lá, você não faz boletim de ocorrência. Então está lá na mão do Ministério Público e eu estou lá aguardando para que me chame para poder também falar que realmente são noites incansáveis, né? São extremamente cansadas. Se você me permitir, capitão, o senhor permitir, eu não gostaria nesse momento de chamar de capitão. Eu gostaria de chamar de professor de direito. Né? Se o senhor me permitir. Se eu tiver essa capacidade toda. E eu gostaria que você me indagasse essa pergunta para poder me ajudar, e junto aos vereadores, sobre, assim, nós sabemos, e no 2º ano que eu aprendi o direito constitucional. O senhor hoje está dando direito penal? Não, eu ministro administrativo no 3º ano. Administrativo. Excepcional, então o senhor sabe a base da nossa Constituição e o tão grande e importante que é. Hoje nós não estamos assim, quando eu apresentei a lei do fecha-bar, em nenhum momento eu sou contrário à lei, e em nenhum momento a favor também. Por falta de dados, falta de documentos. Eu pessoalmente não tive acesso. Perfeito. Mas a questão em tela, eu vejo da inconstitucionalidade da lei. Porque em nenhum momento ela foi feita pelo Executivo. E a lei partiu dessa casa. Então, o que eu apresentei é sobre essa inconstitucionalidade. Né? A gente deve, sim, solicitar ao Executivo para que ele faça essa apresentação. Aí sim, nós poderemos debater toda essa situação. Né? Mas hoje, o que eu apresentei é sobre inconstitucionalidade. E nós, operadores de direito, vamos falar assim, o amante de direito que nos causa essa questão, não aceitar leis inconstitucionais. Né? E sim, uma lei infraconstitucional, que foi apresentada, né, de autoria do Legislativo. Então é assim, hoje o que eu apresento é somente essa questão para o debate. E aproveitando o seu lado jurídico, teu conhecimento jurídico, é sobre esse assunto que eu poderia explanar um pouquinho, essa questão da inconstitucionalidade. Vereador Heverson, eu vou me posicionar da seguinte maneira. Em que pese a gente ter acompanhado o desenvolvimento da base de pesquisa, né, em termos de vontade em melhorar a nossa cidade, a parte do processo em si, legislativo praticado, eu não acompanhei para e passo, pessoalmente falando. Por quê? Porque eu ocupo hoje uma condição dentro do batalhão, tá, de ser o capitão mais antigo do 24º BPMI. Então, qualquer oficial superior que se afaste, né, eu vou para a sede do batalhão assumir funções administrativas e deixo o comando da 1ª companhia para um tenente. Então, entre essas indas e vindas, eu acabei passando num concurso do mestrado profissional de Ciências Policiais de Segurança e Ordem Pública, fui para São Paulo, né, fiquei um tempo. Então, quando a lei entrou em vigor em 2011, né, ela, salvo engano, passa a vigorar em 30 ou 31 de março de 2011, eu estava em São João, mas com essas minhas idas e saídas do comando da 1ª companhia, da tropa operacional, eu acabei não acompanhando eminentemente o andamento da formação da lei e do processo legislativo como um todo. Então aí eu prefiro não me posicionar. Mas, teoricamente, se a lei carece de constitucionalidade, ela precisa ser revogada. Tá?
Então, eu assisti a sessão da semana passada e sou obrigado a render, né, parabéns à vereadora Helenice, um posicionamento altamente técnico na fala dela, tá? Onde ela pede o quê? Um estudo, né? Um estudo técnico-jurídico, se essa lei, pelas características dela, é ou não é inconstitucional. Dentro dessa posição, vamos considerar, ela é inconstitucional, tá? Então que ela seja revogada, mas que, por favor, eu peço a essa Casa de Leis e também ao Poder Executivo Municipal, não deixem essa lacuna, tá? Estudemos alguma forma, certo, de atender e a chegar a bom termo, mas não deixem essa lacuna, porque hoje ela se tornou necessária, tá? Não digo a lei em si, mas a adequação do comportamento municipal se tornou necessária, até mesmo porque eu já posicionei aqui que a questão é muito mais de ordem comportamental do que criminal, tá? E aproveitando o gancho da sua pergunta, eu deixaria uma proposta aqui para um estudo de um código de postura municipal, tá? Onde pode abranger esse assunto, né? O código de postura, cidades muito menores do que a nossa já constam com código de postura e que ajuda em muito a administração municipal, porque está tudo regulado ali, né? Além da lei orgânica, ter um código de postura é um trabalho cansativo? É, porque são vários temas a se tratar, mas eu deixo como proposta. Vereador, só muito obrigado, capitão. Foi comentado aí durante os requerimentos a respeito da escola Germano Consolato, tá? A ronda escolar tem ido lá diariamente até que a prefeitura consiga sinalizar o local. Muito obrigado, viu, capitão? Vereador Dr. Demir. Capitão Renato, boa noite. Boa noite. Eu vou tocar um pouquinho, capitão, o dedo na ferida. Perfeito. Acho que é importante. Com relação à preocupação do colega, do Heberson, nós ficamos mais de um ano estudando a constitucionalidade ou não da lei, do Heberson. E ainda nós temos dúvida quando aprovamos a lei. Houve uma série de discussões se realmente seria uma lei constitucional ou não, mas eu acho que é válido o estudo. Capitão, vou fazer 3 perguntas para o senhor. Primeiro, eu acredito que a lei realmente foi benéfica para todos os sanjonenses, mas eu ainda vejo falhas. Primeira coisa, o horário da venda de bebida alcoólica. O que eu tenho visto muito em São João, o pessoal, depois do fechamento dos bares, acaba consumindo álcool na rua, e usando a rua, inclusive, como banheiro público, né? Com o som do carro muito alto. Na hora que eles veem o giroflex da polícia, eles acabam abaixando. Então, acho que seria até interessante para os colegas vereadores estudar uma possibilidade também, como existe em alguns estados dos Estados Unidos, a proibição do consumo de álcool na rua. Em alguns estados, por exemplo, na Califórnia, você não pode usar bebida alcoólica na rua. Você tem que pegar com um saquinho e levar até a sua casa. Acho que seria uma ideia para nós, não sei se também seria constitucional ou não, impedir o consumo de bebida alcoólica na rua. Porque o que tem acontecido, o pessoal fecha os bares, mas acaba consumindo o álcool na rua. Outro problema muito grande de São João, capitão, droga nas escolas. Então eu queria saber a opinião do senhor, se é possível um policiamento mais ostensivo junto à porta das escolas. E não são só escolas da periferia, não. Eu não vou citar aqui nome de pessoas, mas, por exemplo, em escolas, até no próprio ângulo ali no centro da cidade, tinham adolescentes usando droga no banheiro público da catedral. Então, a droga aqui em São João, acho que é um vício pior. Eu sei que a porta de entrada foi o álcool, mas eu estou ficando alarmado com o número de adolescentes usuários de droga. Então, a primeira pergunta, o que o senhor pensa com relação à extensão dessa lei, talvez proibir o álcool após o horário? Se é possível o policiamento mais ostensivo na porta das escolas, tá? E se o efetivo hoje da Polícia Militar é suficiente para dar uma cobertura para São João do Boa Vista. A última pergunta, que eu sei que é polêmica, o que o senhor pensa a respeito da Guarda Municipal? Bom, vamos lá. Primeiro, infelizmente, a questão do entorpecente é uma guerra de caráter mundial. Tá?
É uma guerra que nós temos que lutar, uma batalha dia a dia. Nós temos realmente um número muito alto de adolescentes que diariamente são conduzidos à delegacia de polícia por conta de estar portando entorpecente. Vou dar aqui o meu ponto de vista enquanto cidadão brasileiro, tá? O Renato falando. Eu vejo que nós temos que mudar a legislação. A partir do momento que eu favoreço o usuário, ou ele deixa de ser intimidado por uma lei mais rigorosa, ele favorece a atividade de traficância. Tá? Se uma empresa não tem cliente, ela quebra. Isso é matemático. Isso é matemático. Então, eu vejo que, Renato, vejo que precisamos pensar em trabalho conjunto da sociedade junto ao Congresso Nacional para uma mudança da legislação de entorpecentes. Né? Essa figura romântica do usuário de entorpecente enquanto doente está nos fazendo perder a guerra. Tá? É doente? Precisa ser tratado? Precisa. Só que a legislação penal tem que ser mais rigorosa quanto a isso. Falando agora enquanto capitão da Polícia Militar. Somente a Polícia Militar não vai resolver o problema. Tá? Hoje tem-se uma imagem criada de que a polícia resolve tudo. A ponto de uma diretora de escola de ensino fundamental 1, ligar para mim, não ligou nem no 190, ligou no telefone da minha sala. Eu era tenente. Tenente, o senhor pode mandar uma viatura aqui na escola X? O que está acontecendo, minha senhora? Meus alunos não querem voltar para a sala de aula depois do recreio. Né? A senhora, enquanto educadora, está fazendo o quê? Tá? Então, a questão de entorpecente para a Polícia Militar, né? Nós estamos fazendo várias abordagens, várias apreensões. Nós tivemos uma elevação do número de flagrantes de tráfico de entorpecente em São João da Boa Vista. Infelizmente, é uma questão complicadíssima. Tá? O acesso ao entorpecente hoje é facilitado, tá? Pela própria legislação. E somente a Polícia Militar não vai resolver. Patrulhamento preventivo nas portas de escola. Nós estamos fazendo. Né? Nós estamos fazendo dentro do programa de ronda escolar, dentro da disponibilidade que eu tenho, né? Está sendo feito em cima do que eu falei do cartão de prioridade de patrulhamento. Cada programa de policiamento tem o seu cartão. A Força Tática tem um alvo, a Ronda Escolar tem outro alvo, a Rádio Patrulha tem outro alvo, a Base Comunitária Móvel outro alvo, dentro do cartão de prioridade de patrulhamento. Então nós precisamos um trabalho em conjunto com as escolas, com o poder público municipal, né? Uma efetiva atuação, não só da presença da viatura da Polícia Militar ali, mas um funcionário da escola presente já vai inibir a ação da traficância. Pode não inibir tanto quanto inibiria uma ação da viatura, mas ele já vai inibir. Então precisamos de um trabalho em conjunto, senão nós não vamos chegar a lugar nenhum. E com relação à Guarda Municipal, eu trabalhei num batalhão, não aqui no 24º, trabalhei num outro batalhão da Polícia Militar por um tempo, onde todos os municípios têm Guarda Municipal. Tá? O grande reclamo dos prefeitos é um custo que não tem retorno. E além do custo que não tem retorno, né, os problemas causados com relação a você ter uma força fiscalizatória subordinada diretamente à prefeitura. Tá? Essa força fiscalizatória subordinada diretamente à prefeitura, ela gera, além de um custo, a questão dos problemas a partir até do treinamento. Né? Pelo tamanho de São João da Boa Vista,
os guardas municipais aqui não poderiam nem trabalhar armados, pelo Estatuto do Desarmamento, né? Então eu acho que o caminho melhor, falar eu acho é um termo meio, né, não técnico, mas no meu ponto de vista, o melhor caminho para isso é o que está sendo procurado junto à Prefeitura Municipal, que é o que São Paulo está fazendo com a atividade delegada. Tá? Então, eu vejo que esse é o melhor caminho, porque você usa a força de trabalho do Estado em prol da Prefeitura. Né? Então, tem uma série de vantagens aí nisso. Com relação a esse posicionamento, né, do conjunto Estado-município, é o caminho mais correto. Então, a gente precisa ter realmente um trabalho conjunto para o combate do entorpecente e também na porta de escola, né? E uma forte campanha, né? Se eu for seguir o aspecto de que a Polícia Militar somente poderia fazer o policiamento preventivo nas ruas, eu teria que acabar com o programa PROERD, por exemplo, que é uma forma de prevenção. A prevenção pela orientação, a prevenção pela educação, né? Eu vejo que o combate às drogas é em cima do usuário, educando, cuidando, tratando, se necessário, punindo, né? Mas em cima do usuário. Capitão Nery, por uma questão regimental, eu vou ter que reabrir os trabalhos, tá? E depois eu suspendo novamente. Reaberto os trabalhos, solicito ao primeiro secretário que proceda à verificação da presença dos senhores vereadores. Senhor presidente, estamos todos os vereadores presentes. Cabendo o número legal e regimental, né, eu encerro, por uma questão regimental, eu encerro a tribuna livre e passo a sessão para a parte destinada ao uso da palavra no grande expediente pelos vereadores. Suspendo os trabalhos regimentalmente por 15 minutos. O vereador Heberson, que se inscreveu para fazer o uso da tribuna, terá que falar com a sessão suspensa, devido ao horário. Tá? Então, solicito a recomposição das comissões permanentes, recompostas as comissões permanentes, suspendo os trabalhos regimentalmente por 15 minutos. Fique à vontade. Quem que estava com a palavra? O vereador Gerson. Senhor capitão, agradeço a presença do senhor. Como o senhor disse no início, espero que possamos utilizar do conhecimento técnico do senhor e da Polícia Militar para que nós possamos analisar essa lei. Ela vai ser revogada por questão de não ser constitucional. Mas trouxemos um problema e temos que encontrar uma solução para que nós possamos fazer uma classificação, o que são restaurantes, o que são lanchonetes, o que são bares, o que são lojas de conveniências. E dentro disto, fazer uma readequação dessa lei, o texto melhor, para que nossos jovens possam ter um espaço, para que possa gerar renda, para que possa gerar empregos para o nosso município. Então, procuraremos o senhor, foi solicitado a Polícia Civil e o Ministério Público, e que nós, em conjunto, a Câmara Municipal e os órgãos públicos, junto com o Executivo, possamos elaborar essa lei de forma mais técnica possível e que melhore e agrade toda a comunidade sanjoanense. Muito obrigado pela presença do senhor. Mais algum vereador? Capitão Nery, gostaria de concluir? Fique à vontade. Presidente, demais vereadores, né, é uma grata satisfação estar aqui. Vejo rostos conhecidos, amigos, né, irmão de um amigo meu de colégio, né, amigos de infância, jogamos bola junto na rua. Então eu gostaria mais uma vez de agradecer a oportunidade. Estamos à disposição, né? Contem com a Polícia Militar sempre, tá? Sob o aspecto da parceria e também como uma assessoria na parte de segurança pública. Vamos trabalhando em conjunto e, caso haja necessidade de novas discussões sobre o assunto, realmente estamos à disposição para tratar disso e deixar que São João da Boa Vista trabalhe em cima de leis, de regulamentos e que a gente consiga também, com o apoio da Câmara,
trabalhar muito a parte de conscientização e de comportamento do jovem na cidade de São João da Boa Vista, que hoje é o grande problema nosso, né? E eu acho que a gente tem que agradecer a Deus por morar numa cidade onde o grande problema da cidade é perturbação de sossego, é uma contravenção penal. Isso é fruto de um trabalho conjunto que vem de décadas e décadas entre a municipalidade, os munícipes e o poder público estadual. Uma boa noite, eu agradeço. Obrigado mais uma vez. Capitão Nery, essa casa é que agradece mais uma vez a sua presença. Muito obrigado. Vereador Heberson. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite, presidente. Passou da hora já, mas eu gostaria aqui hoje de manifestar um agradecimento muito especial à turma do Mantra e do Alquimista. Gostaria que vocês ficassem em pé para apresentar aos nobres vereadores. O Mauro, que é o Marrom, é o presidente. O vice-presidente é o Beto. Por favor, Beto. Por favor, Mauro. Gostaria que vocês estivessem aqui. Hoje o Alquimista não tem ninguém representando. Não foi possível vir, né? Não pôde vir. Um exemplo de responsabilidade social está sendo praticado por alguns motoclubes de nossa cidade. Destacamos aqui o Mantra e o Alquimista, formados por pessoas participativas e que realmente procuram fazer a diferença em busca de uma sociedade mais igualitária e fraterna. Ressaltamos aqui algumas de suas realizações. Juntamente com integrantes de diferentes motoclubes, inclusive de outras cidades, pelo segundo ano consecutivo, este ano fizeram uma grande campanha de doação de sangue no Banco de Sangue de São João da Boa Vista. Essa iniciativa motivou outros doadores a participarem dessa nobre causa. Outra participação de destaque ocorre sempre durante o desfile cívico de 24 de junho, onde aproveitam para apresentar o lema de conscientização sobre como pilotar bem para evitar acidentes com motos, denominado Zoeira Tô Fora, escrito em faixas e banners, além das mensagens em favor de doação de sangue e contra o alcoolismo e as drogas. Participação em evento realizado no Jardim Almeida foi um sucesso, com palestras educativas sobre o trânsito e a distribuição de brindes para as crianças. Realização de encontros de motociclistas, que atraem muitos visitantes e movimentam toda a parte comercial, como bares, hotéis, lojas e restaurantes, fortalecendo assim o turismo de nossa cidade, sendo que os alimentos arrecadados na entrada do evento foram doados para os vicentinos. Participação de campanha de Natal, com arrecadação de alimentos, auxiliando o Departamento de Assistência Social, encerrando o ano com chave de ouro. Somos gratos pelas ações solidárias concretizadas por esses motoclubes, as quais aplaudimos e registramos nos anais desse legislativo, e ainda solicitamos à Casa o envio dessa moção de congratulações aos ilustres presidentes dos motoclubes Mantra e Alquimistas, extensivo a todos os seus integrantes, como um símbolo de nossa admiração e respeito. Plenário Dr. Durval Nicolau, 11 de janeiro de 2013. Atenciosamente, presidente da Câmara Municipal, Roberto Campos. Muito obrigado. Nobres vereadores, hoje nós estaremos votando também nessa casa a medalha de honra 24, mérito cívico,
né? 24 de junho. Né? Eles estão aqui também, aguardando, e em nome da casa, para poder fazer também essa honraria para eles. Pessoal, a sessão está suspensa, tá ok? Saiu no jornal tudo, mas não. Ô, Juliana, tá bom, como é que tá? Tá suspenso, tá suspenso. Meu leãozinho? Doutor, não é fácil, mas também não é difícil. Não é. Não é motoriano. É? Motoriano, Marcelo, pode chamar Reaberto os trabalhos. Solicito ao primeiro secretário que proceda à verificação da presença dos senhores vereadores. Senhor presidente, estão todos os vereadores presentes. Feita a verificação, havendo número legal e regimental,
Passo a sessão para a parte destinada à ordem do dia. Iniciando a ordem do dia, coloco em deliberação a ata da primeira sessão ordinária realizada no dia 18 de fevereiro de 2013. Em discussão? Em votação? Em discussão, senhor presidente. Vereador Fernando Betti. É ata do dia 25. Do dia 18 a gente votou na sessão anterior. É do dia 25. Sessão ordinária realizada no dia 25 de fevereiro de 2013. Em discussão, vereador Fernando Betti. Perfeito, ok. Em discussão, em votação, aprovada. Aprovada a ata da segunda sessão ordinária específica do dia 25 de fevereiro de 2013. Em seguida, solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura dos documentos em condições de serem apreciados na ordem do dia desta sessão. Requerimento de urgência especial número 3. Em atenção ao artigo 148, item 4, a linha C do Regimento Interno, solicitamos seja dada a urgência especial no seguinte documento. Projeto de lei número 18 do Executivo Municipal. Dispõe sobre a retificação da Lei 3.256/2012, que concede subvenção social às entidades municipais, albergue. Senhor presidente, todos assinaram. Lido o requerimento de urgência especial número 3/2013, coloco em deliberação. Em discussão, em votação, aprovado. Que se dê urgência ao referido documento. Senhor presidente, Comissão de Justiça e Redação, parecer favorável. Lido os pareceres, todos favoráveis, coloco em deliberação o projeto de lei número 18/2013. Em discussão, em votação, aprovado. Aprovado em votação única o projeto de lei número 18/2013. A Secretaria da Câmara Municipal para os devidos fins. Projeto de Decreto Legislativo número 1, 2013. Parecer da... Emenda modificativa e aditiva ao Projeto de Decreto Legislativo número 01, 2013. Que concede medalha de mérito cívico 24 de junho aos motoclubes Mantra e Alquimistas. Tá. O projeto de decreto legislativo número 1, do vereador Herbert Menezes, concede medalha mérito cívico 24 de junho aos motoclubes Mantra e Alquimistas. Emenda foi modificada pela Comissão de Justiça e Redação. Apresentada uma emenda. A emenda modificativa aditiva ao projeto do decreto legislativo número 1, 2013, concede medalha de mérito cívico 24 de junho aos motoclubes Mantra e Alquimistas. Artigo 1º. Fica modificado o artigo 1º do projeto de decreto legislativo 2001, número 1, que passará a ter a seguinte redação. Artigo 1. Fica a Câmara Municipal de São João da Boa Vista autorizada a conceder a medalha de mérito cívico 24 de junho aos motoclubes Mantra e Alquimistas em reconhecimento ao belíssimo trabalho social que juntos realizaram em nosso município. Parágrafo 1º. O trabalho social empreendido em conjunto com esses dois motoclubes compreende a educação no trânsito, doação de sangue e alimentos. Analisando o referido documento com a apresentação de emenda sugerida pela Comissão de Justiça e Redação, por ser legal e regimental, somos de parecer favorável à sua aprovação. Parecer favorável, senhor presidente. Lida a emenda apresentada pela Comissão de Justiça e Redação ao projeto de decreto legislativo número 1/2013,
Eu coloco em deliberação, em discussão, em votação. Aprovada. Aprovada a emenda ao projeto de decreto legislativo número 1/2013. Ofício aos vereadores. A comissão deu parecer favorável. Lido os pareceres todos favoráveis, coloco em deliberação o projeto do decreto legislativo número 1/2013. Em discussão, em votação, aprovado. Aprovado em votação única o projeto de decreto legislativo número 1/2013, à Secretaria da Câmara Municipal para os devidos fins. Ofício aos vereadores número 23/2012. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer pelo arquivamento, aguardando parecer do Tribunal de Contas. Lido os pareceres todos favoráveis, coloco em deliberação o ofício aos vereadores número 23/2012. Em discussão, em votação, aprovado. Aprovado em votação única o ofício aos vereadores número 23/2012, à Secretaria da Câmara Municipal para os devidos fins. Ofício aos vereadores número 1/2013, da Presidência da Comissão de Finanças e Orçamento. Ofício aos vereadores número 1/2013, da Presidência. Encaminha o balancete da receita e da despesa referente ao mês de janeiro de 2013. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer pelo arquivamento, aguardando o parecer do Tribunal de Contas. Lido os pareceres todos favoráveis, coloco em deliberação o ofício aos vereadores número 1/2013. Em discussão, em votação, aprovado. Aprovado em votação única o ofício aos vereadores número 1/2013, à Secretaria da Câmara para os devidos fins. Projeto de Lei número 13/2013 do Executivo. Dispõe sobre o repasse do recurso ao CONDERG no valor de R$1.009.320. Da Comissão de Justiça e Redação, da Comissão de Finanças e Orçamento e da Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social, parecer favorável. Lido os pareceres todos favoráveis, coloco em deliberação o projeto de lei do Executivo número 13/2013. Em discussão, em votação, aprovado. Aprovado em primeira discussão o projeto de lei do Executivo número 13/2013. O vereador Heberson requer a dispensa da segunda discussão para votação em globo. Em discussão, em votação, aprovado. Aprovado o projeto de lei do Executivo número 13/2013, em primeira e segunda discussão e em redação final, ao senhor prefeito municipal para os devidos fins. Projeto de lei número 6/2013 do Executivo dispõe sobre autorização para a abertura de crédito adicional especial no valor de R$50 mil, objetivando atender despesa com contribuição à amortização déficit atuarial do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de São João da Boa Vista. Parecer da Comissão de Justiça e Redação, Comissão de Finanças e Orçamentos, assuntos relativos aos servidores públicos municipais. Todos, senhor presidente, favorável. Lido os pareceres, todos favoráveis, coloco em deliberação o projeto de lei do Executivo número 6/2013. Em discussão, em votação, aprovado. Em primeira discussão, o projeto de lei do Executivo número 6/2013. O vereador João Henrique requer a dispensa da segunda discussão para a votação em globo. Em discussão, em votação, aprovado. Aprovado o projeto de lei do Executivo número 6/2013, em primeira e segunda discussão e em redação final, ao senhor prefeito municipal para os devidos fins.
Tem mais alguma pergunta? Esgotado os documentos em condições de serem apreciados na ordem do dia desta sessão, declaro a mesma por encerrada, passando a sessão para a parte destinada ao uso da palavra em explicações pessoais. Senhor presidente, por favor. Vereador doutor Ademir. Uma coisa rápida, só queria dizer um fato que ocorreu semana passada. Houve uma reunião da Comissão de Justiça e Redação, da qual faço parte, realizada no dia 1º de março, às 10 horas. Gostaria de salientar a todos que não compareci porque não fui avisado. Então ainda não tenho bola de cristal para saber quando vão ser realizadas as reuniões. Era só isso. Perfeito. Mais algum vereador inscrito em explicações pessoais? Vereadora Helenice? Eu acho lamentável, viu, doutor? Mas, né, acho que a casa está em adaptação. Quem sabe esses ajustes, né, irão se acertar. Mais algum vereador? Eu gostaria de deixar aqui o meu apreço ao Biá, que tantos anos serviu essa casa e que, de uma forma tão difícil, ele sai, né, da presidência, o que é legítimo, da direção da casa, o que é legítimo, mas eu gostaria aqui de agradecer a ele todos os anos de trabalho e que ele fez, né, com tanto carinho, com tanto empenho, que até o nome dele é Biá da Câmara, né? Ninguém sabe se falar Biá, ninguém sabe, mas se falar Biá da Câmara, todo mundo sabe que ele prestou aqui grande parte dos seus anos de trabalho. E eu sinto muito, porque sem ele aqui, a casa fica faltando alguma coisa. Né? Biá era uma figura muito presente, uma figura forte aqui na Câmara, e que eu, né, uso agora desse momento para deixar aqui o meu apreço a ele, meus sentimentos. Ele não está com a gente, gostaria muito de trabalhar com ele, nunca trabalhei, era a oportunidade que eu tinha, e da forma com que ele sai da casa, né? Mas meu nome, como trabalhei com ele junto lá com o executivo, a gente sabe o trabalho que ele desenvolveu aqui, a seriedade, a competência, o carinho, e o quanto foi duro para ele. E da forma com que foi, ele sair da casa. Doeu muito para ele, foi uma coisa que não tinha necessidade de ser dessa forma, Biá saiu sentido com a casa, e eu coloco aqui, se ajuda, né, se ameniza um pouco para ele, publicamente, que Biá, se você estiver nos ouvindo, tenha certeza que você desempenhou um grande trabalho aqui esses anos todos, quando você esteve aqui à frente da casa, e fará falta sim, Biá. Nós já estamos sentindo a sua falta. Espero que você tenha sucesso, com certeza você deva sair do Legislativo, você deve ir para o Executivo, e que o Executivo, com certeza, vai te receber de braços abertos, com seu potencial, seu carinho, né? E a gente não pede de tudo, São João não pede de tudo, que você vai colaborar agora do outro lado no Executivo. A Juliana, desejo sucesso e boa sorte. Mais algum vereador inscrito? Vereador Claudinho. Eu gostaria Vereador Claudinho. Fique à vontade. Parabenizando a Juliana, né, pela indicação, né, desejando sorte a ela, que vai ser difícil, né? Mas também queria deixar um abraço ao Biá também, companheiro de tantos anos, né, igual a Juliana. Não tem como falar bem das duas pessoas, porque convivi dos meus 36 anos de prefeitura com a Ju mais de 20 anos. E o Biá, né, a gente sabe da forma que procedeu, a gente até entende, né, da forma, mas gostaria de contar com o Biá. Eu acho que ele é uma pessoa muito importante nessa história que ele tem com a Câmara Municipal. Ele representou muito, ajudou muito a mim como funcionário da prefeitura. Sempre que precisava de alguma coisa, alguma orientação, de lá da prefeitura, tanto o Biá quanto a Juliana sempre demonstraram muito carinho, muito respeito pela minha pessoa. Então, gostaria de deixar um grande abraço para o Biá, e eu falei para ele, volto a falar agora, se ele estiver me ouvindo, gostaria muito que ele continuasse com a Câmara, realmente para nos auxiliar, para ajudar bastante, da forma que ele sempre mostrou, de uma postura íntegra e ética em primeiro momento.
Deixo um abraço para o Biá e uma boa sorte para a Juliana. Vereador João Henrique. Eu queria aproveitar agora também esse ensejo da Helenice e do Claudinho, que a gente contava, né,